Olá, leitores! Eu sou a Raíssa, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a trilogia Hopeless. Sim, mais uma vez estamos falando sobre livros da Colleen Hoover, então se acostume porque nesse canal vai ter bastante sobre ela, tá? Então a trilogia Hopeless conta a história da Sky e do Holder. A Sky é uma menina adotada, ela foi adotada quando ela era bem pequena, ela tinha 4 anos. Ela passou a vida inteira estudando em casa, ela não tem celular, ela nunca teve acesso à internet, televisão, nem nada disso na casa dela. A mãe dela nunca deixou ela ter acesso a essas coisas. E ela tem uma amiga que é a melhor amiga dela, que é a Six. A Six é vizinha dela, vizinha de lado dela. E elas são muito próximas, é a única amiga praticamente que a Sky tem. Aliás, é a única amiga que a Sky tem mesmo. Porque por causa desse fato de a Sky nunca ter ido pra escola, sempre ter estudado em casa, então ela só conhece a Six mesmo. Só que a Six, ela tem uma fama de menina que fica com muitos meninos na escola e todo mundo julga ela, todo mundo da escola dela julga ela por causa disso e chama ela de vagabunda e todas essas coisas. Como a Sky anda muito com a Six, então ela acabou pegando essa fama também de vagabunda por associação. E também porque a Sky já ficou com muitos meninos, apesar de só ter beijado só e nada mais ter acontecido, mas ela é conhecida por ficar com bastante garotos também. E aí, vencida pelo cansaço, a mãe da Sky aceita que ela vá fazer o último ano do ensino médio na escola. Só que depois que ela consegue convencer a mãe dela a matricular ela na escola, a Six acaba descobrindo que vai conseguir fazer um intercâmbio na Itália. Então, quer dizer, a Sky vai começar a escola sem a Six do lado, vai começar sem conhecer ninguém e já com essa fama e as meninas já não gostando muito dela por causa dessa fama. Mas a Sky já encheu tanto o saco da mãe dela que ela se recusa a desistir dessa ideia de estudar numa escola, mesmo sem a Six do lado dela. E ela vai mesmo assim. E logo no primeiro dia de aula ela já percebe que a escola não é um mar de rosas e as pessoas já julgam bastante ela por essa fama, por associação. Então ela já não tem um primeiro dia de aula muito fácil, ela percebe que talvez não tenha sido a melhor das escolhas se matricular numa escola. E aí ela também acaba conhecendo o Holder, e ele também é um cara que não tem uma fama muito legal, e as pessoas falam bastante, especulam bastante sobre ele, sobre que ele já foi preso e diversas outras coisas. E a Sky, ao invés de perguntar pro cara se tudo que dizem dele, sobre ele, é verdade, ela acaba fazendo o que fazem com ela, que é julgar pelas aparências e pelos boatos. E acaba tendo uma confusãozinha entre os dois aí por causa disso. Eu não sei se eu continuo falando da história porque pode ser que eu dê algum spoiler. Mas enfim, eles acabam se acertando e... Só que o livro é muito mais do que essa sinopse. E eu não quero revelar mais porque eu não quero dar spoiler pra vocês. Mas ao mesmo tempo eu quero que vocês saibam que essa trilogia, de um modo geral, ela tem temas muito mais profundos do que isso. A primeira vez que eu li Um Caso Perdido e, consequentemente, Sem Esperanças, porque Um Caso Perdido é a história principal, é essa história que eu acabei de falar pra vocês. Depois tem o segundo livro, que é Sem Esperanças. Sem Esperanças é basicamente a mesma história, só que narrado pelo Holder, pela visão do Holder. Então, apesar de ser a mesma história, é uma história completamente diferente, porque é a visão dele, mostra os pensamentos dele. Apesar de serem as mesmas situações, a gente tem toda uma história diferente, porque é uma visão completamente diferente. E tem um conto também que a Colleen liberou, ela liberou esse conto de graça, então se você consegue achar ele na internet, porque foi meio que um presente que ela deu pros fãs. E o conto chama Em Busca de Cinderela. Eu acho que é esse o nome do conto. Acertou, miserável! Em Busca de Cinderela conta a história de um amigo do Holder e da Six e conta a história de como eles se envolveram e até
esse relacionamento que eles acabaram desenvolvendo pelas costas da Sky e do Holder. É um conto um pouquinho mais leve, apesar de acontecer umas coisas meio tensas também, mas é um conto um pouquinho mais leve e é tão legal quanto os 2 primeiros livros. Enfim, esses 3 livros mexeram demais comigo, essa série inteira, né? A série Hopeless mexeu muito comigo. Foi uma das primeiras histórias da Colleen Hoover que eu li. Eu li primeiro O Lado Feio do Amor, que já é um livro que te deixa no chão, mas Um Caso Perdido eu acho que consegue superar ainda O Lado Feio do Amor, no sentido de te deixar no chão, de mexer muito com as suas emoções e fazer você parar pra pensar em certos assuntos, além de ter o romance no meio de tudo isso, que é um romance apaixonante. Eu acho que, na minha opinião, ninguém escreve um romance que nem a Colleen Hoover, porque o foco dos livros dela nunca é só o romance. Os livros dela são muito mais do que o que a sinopse apresenta. A sinopse é só, assim, a base da história, porque a história vai muito além e aborda temas que a gente nem imaginava que a história ia abordar. E é sempre uma surpresa. Uma surpresa muito agradável. Por isso que eu tô sempre recomendando essa autora aqui no canal. E algumas pessoas devem até estar de saco cheio de tanto que eu falo dela. Mas é porque é uma autora que mexe muito comigo. E com certeza ela é a minha autora favorita. Agora eu tô até pensando em comprar o primeiro livro na versão em inglês, pra treinar um pouquinho em inglês, e também porque eu já li o livro 2 vezes em português, então eu acho que seria mais fácil ler em inglês, de tanto que eu gosto dessa série e de tanto que eu gosto dessa autora. Então é isso, pessoal, não esqueçam de curtir esse vídeo, deixa aí o seu like, também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e deixa aí nos comentários a sua opinião sobre a Colleen Hoover, você já leu a série Hopeless ou ainda não. E é isso, até o próximo vídeo, tchau!